Oi, pessoal, vamos falar então de história. Nas atividades de hoje de história, nós vamos então começar um assunto novo e vamos falar das páginas 18 até a página 26, tá? Na página 18, ele traz a abertura do tema, que vamos falar sobre as áreas de lazer. Mas o que é lazer, né? O lazer é quando a gente se diverte, quando a gente vai a um lugar se divertir, relaxar, descansar, tá? Por exemplo, cinema. O cinema é um lugar de lazer, né? Onde a gente pode ir, assistir um filme, se divertir, comer pipoca, ir com os amigos, tá? Então, no nosso livro, na página 19, ele traz ali, né, uma questão que ele diz assim: vamos todos ao cinema, né? Como é bom ir ao cinema para ver um filme legal, comer pipoca, virar mocinho no espaço sideral. Cinema é diversão garantida. É ou não é verdade, pessoal? Cinema é tudo de bom, né? Então, vocês vão fazer o quê? De acordo com a leitura do texto, então vocês vão responder as questões ali embaixo, fazendo uma entrevista com uma pessoa, tá? Vocês vão perguntar para ela que filme que marcou a juventude dela, né? Quando ela era mais jovem, tá? O que é uma matinê? Se vocês não souberem essa resposta, podem pesquisar no dicionário também, tá? Não tem problema. Lá nas próximas páginas, que são as páginas 20 e 21, a gente vai falar um pouquinho mais de lazer. O que é um lazer, então? Né? Lembra que a prof falou que lazer é um lugar para a gente descansar e relaxar? Então, existem muitos tipos de áreas de lazer, né? Praças, teatro, né? Existem também parque aquático, parques de diversão, tudo isso são lazer. Nós vamos falar então principalmente das áreas de lazer na área urbana, né? O que a gente vê de lazer na área urbana? Existem os lazeres privados, fechados, tá? E em espaços públicos. Então, esses lazeres nos espaços públicos, eles são feitos normalmente em praças, com fantoches, com teatros, músicas também, né? Rodas de capoeira, roda de samba, dança, tá? Entre outras apresentações, tá? Por exemplo, em locais fechados também existe música, fantoche, teatro, né? O cinema, como a prof já falou. Só que o cinema, ele só foi possível porque tinha uma máquina que ela reproduzia as fotos muito rapidamente, tá? Se vocês acessar o RA do livro, vocês vão conseguir ver essa máquina que reproduzia essas fotos rapidamente. Então não era um filme como a gente vê hoje, que é filmado, cada movimento, né? Não, ele reproduzia várias imagens, várias fotos muito rapidamente que pareciam que as pessoas estavam se movimentando e aí se tornavam filmes. Tá? Deem uma lida no livro que vocês vão conseguir entender bem certinho tudo o que a prof está falando, tá? Além disso, né, os fantoches, eles também são muito conhecidos e são feitos principalmente nas praças públicas, né? Teatros, como a prof já mandou para vocês um teatro também sobre o fantasma e o lixo, para vocês verem, que era feito com fantoches, tá? E ali no livro a gente vê também um pouquinho sobre o boneco de Mamulengo, que é conhecido lá no Nordeste. E hoje eles são conhecidos no mundo todo, tá? São bonecos que ele tem os rostos de madeira, a gente coloca eles na nossa mão e mexe, né? Porém, eles têm uma cabeça bem grande, tá? Para que eles fiquem bem visíveis, para que as pessoas possam vê-los, né? Então, é bem importante vocês pesquisar sobre os bonecos de Mamulengo. Hoje eles são conhecidos em todo lugar, tá? Principalmente fora do nosso país também, tá? Na Espanha, como a gente pode ver no nosso livro, que tem uma peça ali onde o moço tá apresentando, que é na Espanha, tá? Então, é muito legal essa apresentação, se vocês quiserem pesquisar e dar uma olhadinha, tá certo? Mas depois disso, na nossa página 22, ele traz aqui, tá? Um cinema, né? E ele pede para que vocês utilizem o material de apoio e recortem aqui, né, as imagens conforme ele está pedindo, com o número 1 e o número 2, e depois respondam de acordo com o que ele está pedindo. Ele pede assim, ó, esse cenário mostra um cinema ao ar livre ou mostra um cinema em um shopping center fechado, né? O que vocês acham? Analisem a imagem e respondam. Depois ele diz assim, conforme o cenário, como as pessoas assistiriam à sessão de cinema? Sentadas em cadeiras, uma ao lado da outra, ou em pé afastadas umas das outras, tá? Responda.
Depois, ele diz assim: a respeito das atividades de lazer do município, onde você mora? Responda a essa pergunta. Então, vocês vão ter que dizer que no município onde a gente mora, se ele tem apresentações de teatros, se essas apresentações são somente de teatro, se tem filmes também, né? Nós temos tanto um quanto o outro, tanto em ar livre também, como não, tá? Então, vocês vão responder. Se vocês souberem de algumas também, vocês podem responder. E aí, vocês vão dizer se essas apresentações são feitas ao ar livre, no espaço privado ou no espaço público. Nós também temos nos dois espaços, tá? Então, podem responder os dois, tá? Então, depois aqui ele diz assim, ó, nos espaços abertos de um município, além de praças, jardins e parques, encontramos outros tipos de instalações que são temporárias. Que tipos de instalações são essas, então? Os circos, né? A gente conhece, sabe que muitas vezes tem o circo que ele vem, se instala por um período e depois vai embora. Outro que é muito conhecido aqui em São José é o Parque Tupã também, né? Ele vem, se instala, fica por um tempo e depois vai embora. Essas áreas de lazeres, elas são temporárias, tá? Quer dizer que elas não são permanentes, não ficam ali por muito tempo. Elas vêm, se instalam, ficam por um período de tempo e depois vão para outros lugares. Além do circo, além dos parques aquáticos, dos parques de diversão, nós temos também outros tipos de lazer, que são o quê? Jogar futebol, né? Jogar vôlei, ir à praia, tá? Isso também tudo isso envolve um tipo de lazer, né? Um momento de descanso, um momento de brincar, de se divertir, de jogar, tá? Depois, na página 25, vocês vão responder as questões propostas de acordo com o circo. Na primeira imagem aqui, ó, a gente vê uma moça domando uma onça. Porém, antigamente, eles utilizavam animais para fazer apresentações em circo. Hoje existe uma lei, lembra que a gente vem falando de leis, né? Existe uma lei que proíbe trabalhar com animais em circo, tá? Por quê? Porque eles têm que ser preservados e muitas vezes eles eram maltratados, não eram bem cuidados, passavam fome e aí foi decidido que esses animais não poderiam mais trabalhar em circo, tá? Apenas temos a apresentação de pessoas hoje nos circos. Então ele pede para que a gente discuta, para que a gente converse um pouquinho sobre essa lei, né? Então a prof já explicou para vocês, ali ela diz, né, que a gente não pode colocar nenhum tipo de animal dentro do circo justamente para evitar os maus tratos, tá? Então nenhum tipo, tá, pessoal? Nem cachorro, nem macaquinho, elefante, nenhum. É proibido a apresentação de animais em circos, tá? Apenas em zoológicos. E os zoológicos, eles têm uma finalidade, né? Eles recolhem animais que são maltratados, cuidam desses animais e levam para o zoológico. Eles não estão lá presos para as pessoas ir visitar. Eles estão lá porque algo aconteceu com eles, tá? E eles não podem mais voltar para a natureza porque eles não vão mais se adaptar. Se eles voltarem, eles vão acabar morrendo. Então, eles têm que ficar no zoológico, que lá eles terão todo o cuidado necessário para continuar sobrevivendo, tá? Ali embaixo, na página 25 ainda, ele pede para que vocês respondam quais tipos de lazeres que tem no nosso município. Então, se vocês quiserem pesquisar ou se vocês conhecem algum 3 tipos, vocês podem responder também, tá? Já na página 26, ele traz, né, sobre uma fotografia, ele mostra um atleta cadeirante, né? Então ele diz assim: o atleta cadeirante Justin, pouco antes de escalar a montanha Fuji no Japão, em 1965. Mas como que ele escala uma montanha de cadeira de rodas, né? Olha só que incrível, tá? Então, aqui ele mostra o ano que a fotografia foi tirada, né? O país lá, que é o Japão, e ele pergunta qual que era o nome do esporte que ele praticava, que é o montanhismo. Então, depois ele pede para que você responda a seguinte pergunta: todas as pessoas podem praticar esportes e aproveitar as paisagens naturais? Ou as pessoas não praticam esportes em ambientes naturais? Então, o que é o ambiente natural? Lembra que a gente vem falando sobre os parques ecológicos? Então, eles são preservações, tá? Lá também são áreas de lazer. Então, a gente também pode ir para lá para escalar montanhas, como aquele moço está fazendo ali, né? A gente pode também ir para as cachoeiras, que são ambientes naturais também, para visitar, para tomar banho,
tá bom? Os parques ecológicos, como a gente tem aqui no Córrego Grande, em outros lugares também que a gente vai visitar, tem animais livres, né? A gente vai dar um passeio, faz piquenique. Então, sim, é possível a gente visitar as áreas naturais também. E além disso, sim, é possível a gente praticar esportes também nos ambientes naturais. Tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido sobre o que a gente vem falando, né? Sobre as áreas de lazer no nosso município. E depois a gente vai falar também na próxima aula sobre um outro assunto que aborda também sobre as áreas rurais, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, pessoal!